Olá, sejam bem-vindos a esta emissão especial do Carrega Benfica. Tínhamos prometido que, por força do jogo da primeira mão dos quartos de final da Champions entre o Benfica e o Inter, assim iria acontecer. E cá estamos então para este Carrega Benfica especial, hoje numa versão tripla azia. Porque eu acredito que quer o Bruno Costa Carvalho, quer o José Brão das Neves partilham o mesmo problema que eu, uma azia profunda, mas se calhar até, e é o início, fica a dica, mais do que azia, é preocupação e alguma revolta e custa-me perceber certas coisas. Eu não sei, para evitar constrangimentos, Bruno, decides hoje tu quem é que começa a falar. Zé, eu posso só dizer uma coisa, eu passava até ao Gebra das Neves depois a palavra, que eu de facto bem disposto não estou, como possas imaginar, acho que nenhum de nós está. Mas também há aqui uma coisa, eu acho, eu acho que este programa e nós aqui não podemos ir do 8 ao 80, nem do 80 ao 8, com toda essa facilidade. Portanto, eu acho que primeiro vamos deixar falar a razão. Já passou, passaram quase 24 horas, ainda não passaram 24 horas, mas passaram quase 24 horas desde o jogo. Portanto, isto está a ser gravado às 4 da tarde de quarta-feira, portanto, isto acho que é importante as pessoas saberem. E por isso já tivemos um bocadinho de tempo para refletir sobre aquilo que passou. E não estando, não estava tudo bem de antes, não está tudo mal agora. E portanto, isto é a primeira reflexão que eu quero fazer. Se o José Barão das Neves me permite, eu também gostava de fazer outra e depois para o jogo em concreto, se calhar deixava já Esteja à para si. vontade, esteja à É, vontade. não se importa. Portanto, Não, esteja à vontade. eu gostava de fazer uma análise à atual situação da Liga dos Campeões. Portanto, estamos nos quartos, estão 8 equipas. Dessas 8 equipas estão 3 italianas, estão 2 inglesas, o Manchester City e o Chelsea. Está uma espanhola e uma alemã. Portanto, e uma espanhola que é o Real Madrid e uma alemã que é o Bayern de Munique. Portanto, e das 7 equipas italianas que começaram as diversas campeões europeias, todas estão em prova. Portanto, não houve nenhuma que tivesse sido eliminada até agora. E vai ser agora uma eliminada porque vão jogar entre si o Milan e o Nápoles, portanto, pelo menos uma eliminada será, mas por essa contingência, vamos ver o que é que vai acontecer relativamente às outras equipas. Portanto, isto tudo para dizer o seguinte: o Benfica é claramente o outsider e sejamos francos, é a equipa mais frágil dos quartos de final. Portanto, ou seja, temos dos Big Five, estão lá representantes, não estão representantes da França, mas estão representantes dos 3 principais campeonatos. Portanto, só há 3 campeonatos não, está portanto, a Alemanha, a Inglaterra, a Itália e a Espanha, exato. Estão quatro nacionalidades fortíssimas. E depois está o Benfica. Portanto, quando sai o sorteio do Benfica, e olhando para as equipas que lá estão, que é o Milan, o Inter, o Nápoles, do nosso lado, e do outro lado o Chelsea, o Bayern de Munique, o Manchester City e o Real Madrid, de facto a equipa mais frágil que ali parecia que podia jogar connosco, era de facto o Inter ou o Milan, se quer que era mais ou menos que estão as duas a fazer um campeonato não bom em Itália. O Nápoles é o campeão mais do que decidido em Itália. Portanto, quando sai o Inter e quando do nosso lado ficam só italianos, nós temos razões para, ficar contentes com o sorteio, porque na ótica de queremos chegar à final, era o sorteio mais favorável possível, mas nós temos que ser realistas e saber que. E também porque o Inter não tem feito uma grande época e o Benfica tinha até há pouco tempo vindo a fazer uma época absolutamente espetacular. Portanto, e jogando bem, sendo demolidor, jogamos com a Juventus 2 vezes e ganhamos 2 vezes com os Juventus. Portanto, parecia-me. O Juventus está mais para trás no campeonato porque lhes tiraram 15 pontos, mas se somarem os 15 pontos, se calhar tem os mesmos pontos que o Inter, ou até mais que o Inter. Portanto, não fiz esse trabalho de casa, mas
não devo estar muito enganado relativamente a essa realidade. Por isso, o que eu quero dizer com tudo isto é que, e eu vejo sempre a obrigação do Benfica de tentar chegar aos quartos de final, é sempre uma época muito bem sucedida, e aqui estamos perante as melhores equipas da Europa, equipas que, mesmo estando a fazer maus campeonatos, de repente passam a jogar bem, e a verdade é que o Inter ontem fez um bom jogo. Como o Porto também fez um bom jogo na Luz, e é uma máxima no futebol que eu aprendi desde muito miúdo, que é uma equipa só joga que a outra deixa jogar. Portanto, para além do nosso cansaço evidente, da pouca profundidade do nosso plantel, portanto, as soluções que o nosso treinador tem no banco não são muitas, temos que, evidentemente, todos reconhecer isso. O Inter é de outro campeonato muitíssimo mais forte que o nosso, tem um orçamento maior que o nosso, e ontem jogou bem. Portanto, jogou bem aquele futebol que nós conhecemos, típico dos italianos, e por isso nós temos que ser realistas. E de facto este sorteio deu-nos esperança de podermos, e eu sou um daqueles que faço meia culpa, mas eu sou um adepto, eu não às vezes vejo várias pessoas dizerem que quase que eu sou o culpado dos resultados do Benfica. Eu só sou um adepto e tenho todo o direito de, como adepto, de ter as minhas emoções, as minhas alegrias, as minhas ambições, a minha euforia, a minha depressão, enfim, isso é típico de qualquer adepto e eu sou um adepto. Mas de uma forma racional, o Benfica foi até ao limite das suas forças e a partir de agora tudo o que vier ou que viesse era absolutamente extraordinário. Ontem não foi um bom dia para nós. A eliminatória, a verdade é que não está perdida ainda. Não estamos com, se calhar, na melhor posição, mas a eliminatória não está perdida. Nós não temos que ir ganhar lá 3-0, temos que ir lá ganhar por 2 golos e depois logo se vê. Portanto, e ganhar por 2 golos não é impossível, também não é fácil. Portanto, deitar a toalha ao chão agora não me parece. E gostava de fazer uma referência, a última referência, antes de passar a bola aqui ao nosso Barão das Neves, que é a atitude ontem do António Silva, que eu acho, provavelmente a maior parte das pessoas, não sei se estão de acordo comigo, mas eu acho que é o jogador que verdadeiramente tem o coração, que era o que levava a equipa para a frente, era um defesa central. Quando foi o golo do Inter, foi ele que foi buscar a bola à baliza, e foi ele que disse que acredita que o Benfica pode ganhar em Milão ao Inter e resolver a eliminatória. Por isso, eu, em homenagem ao António Silva, se ele acredita, eu também acredito. Deixa-me só dizer acerca da tabela pontual do Calcio, que a equipa da Juve, se tivesse os 15 pontos que perdeu na Secretaria, estaria nesta altura com 59 pontos, estava em segundo lugar com um ponto de vantagem em relação à Lazio de Roma. Era apenas e só aqui o acrescento do que tu tinhas dito. Obrigado, José, porque só veio reforçar o meu ponto de vista, dizendo que o Benfica, tendo ganho às Juventus os 2 jogos, qualquer um de nós poderia sonhar com toda a legitimidade em eliminar o Inter. José Brão das Neves. Boa tarde José Carlos Soares, boa tarde Bruno Costa Carvalho. Peço desculpa que eu não disse isso, boa tarde, peço desculpa, José, boa tarde. Então, e quem nos estiver a ver só à noite? Só à noite, exatamente. Portanto, a retirar o boa tarde e dizer, cumprimentar-te quem está a ver. O Bruno já disse a que horas é que isto estava a ser gravado. Eu, antes da minha análise sobre o jogo de ontem, gostava só de dizer isto. Eu vou enviar para o nosso grupo um comentário que eu fiz hoje de manhã, que é exatamente igual àquilo que o Bruno acabou de dizer. Os benfiquistas, neste momento, estão exatamente como costuma ser a grande generalidade do povo português. Nós passamos do 8 para o 80 e do 80 para o 8, assim num saltinho, num dia para o outro. Eu acho impressionante como é que tínhamos feito, era tudo maravilhas, e de um momento para o outro
pura e simplesmente já nada presta, está tudo mal feito. Há coisas erradas. Eu não estou com azia, eu estou com uma má disposição, com uma ira, com uma azia. Pura e simplesmente não me digam nada nos próximos dias, porque todo eu dá-me vontade de rebentar a bolha. Apetece-me rebentar a bolha, seja com quem for. O Benfica perder 2 jogos seguidos, para mim faz-me ficar piurso. Desculpem a expressão, eu fico piurso. E as pessoas que me conhecem sabem que é assim. Nós cometemos imensos erros no jogo de ontem, no seguimento daquilo que já veio acontecendo com o jogo do passado fim de semana com o Futebol Clube do Porto, e enalteço aqui aquilo que o Bruno disse em relação ao António Silva, mas se me permite, eu gostava de juntar ao António Silva ao Gonçalo. O Gonçalo, o nosso menino lá da frente, fez um jogo ontem de raça, de querer, mas sozinho não consegue nada. José, ele continua. Posso só... Faz favor. Estou completamente de acordo consigo. E só que a diferença é que o Gonçalo dá-me pena, porque está sozinho. Está sozinho. Isso, tudo bem que não está sozinho. Que ele estava no meio dos centrais. Exatamente. Não, mas a única coisa que eu não percebo naquela equipa, e que a mim me preocupa de sobremaneira, é ver como é que o Gonçalo tem estofo para andar ali 90 minutos a correr e os outros não o têm neste momento. A equipa do Benfica, fisicamente, há jogadores do Benfica que fisicamente neste momento estão completamente estourados. Deram, como se costuma dizer, deram completamente o bafo, não conseguem mais, não fazem uma corrida, não ganham uma bola. Estou a dizer, o Benfica até aqui pactuou todo o seu jogo na recuperação de bola. Nós perdíamos a bola e automaticamente a pressão na frente, recuperávamos a bola rapidamente. E isso neste momento não está a acontecer. Não está a acontecer. E, portanto, há que parar para pensar, há que não alarmar, porque, entretanto, nós perdemos 2-0, o resultado lá, logo vamos ver. Hoje só estamos aqui a falar do jogo de ontem, eu não me vou referir ao Campeonato Nacional, e, portanto, falando só do jogo de ontem, o Benfica tem a equipa para ir lá e empatar o jogo e depois logo se vê. Para ganhar o jogo e depois logo se vê. Agora, que há coisas erradas a acontecer ontem, eu já defendi aqui com unhas e dentes o treinador do Benfica, mas há uma coisa que eu ontem não perdoo. Como é que é possível porem 2 jogadores a entrar a 4 minutos do fim com o Benfica a perder? E depois acabarem por não entrar. Isto é um erro de palmatória que não me parece que seja natural no Benfica este ano. Pode acrescentar sempre que quiser. Sempre que quiser. Tudo que o José Barão das Neves disse, eu subscrevo. Portanto, subscrevo tudo o que disse. E chamava a atenção a outra coisa que é de facto, para mim, o mais surpreendente de tudo. É que nós fizemos um jogo miserável, não podemos dizer de outra forma, contra o Futebol Clube Porto. Portanto, fizemos um jogo miserável. E repetimos a receita ao milímetro com o Inter. O mesmo 11, a mesma substituição, a mesma atitude perante o jogo, a mesma tática. E aquilo funcionou tão mal contra o Futebol Clube Porto. Não se tirou lição nenhuma do jogo contra o Futebol Clube Porto. Não se tirou rigorosamente lição nenhuma. E repetimos a receita ao milímetro. Uma receita falhada contra o Inter, que tinha visto o jogo do Porto, e para eles aquilo foi facílimo. Basicamente foi facílimo. Foi copy-paste. Bom, se me permitem agora, eu não vou passar o pano, como dizem no Brasil, também não vou ser de todo corneteiro, mas há aqui situações que me fazem alguma confusão. O esquema tático do Benfica é jogar apenas e só com um avançado. Daí o Gonçalo Guedes, o Gonçalo Ramos ser o titular e praticamente desgastar-se sozinho na frente. A minha questão é só uma. Fisicamente o Benfica deu o berro. Alguns jogadores do Benfica, e vou nomeá-los, nomeadamente Rafa e João Mário. Rafa e João Mário estão de rastro. Eu não percebo, muito honestamente, e o Roger Schmidt é que trabalha diariamente com eles,
e deve perceber bem os índices físicos e não só de cada um deles, mas eu não entendo esta teimosia em manter o mesmo 11 que tão mal esteve com o Porto. Acho que com o Inter o Benfica esteve um bocadinho melhor do que teve com o Porto. Os adeptos também estiveram muito melhor no apoio ao Benfica do que estiveram com o Porto. Agora, o João Mário repetiu o baixamento de forma, o Rafa repetiu o baixamento de forma, e eu não entendo porque é que, por exemplo, o Benfica não entra logo com o Neres no lugar do Rafa, por exemplo. E porque esta teimosia? Porque já se percebeu que o Benfica, comparativamente com estes grandes tubarões que o Bruno fez questão de referir que estão na Champions, o Benfica não tem um banco à altura para estas cavalarias, para estas andanças. Nós ontem olhávamos para o Benfica, isto é muito bonito, a formação e que orgulho, mas é assim, daqueles todos que estavam no banco, entrar para efetivamente fazer a diferença, havia lá muito poucos. Há o mistério dos 2 nórdicos que vieram, o Tankstead e o Schreldrup, que eu sinceramente praticamente ainda só os vi jogar aos bocadinhos. É um investimento sobre o próximo ano, tudo se vê, logo se vê. Gonçalo Guedes, a partir do momento em que está no banco, é porque está apto. O Gonçalo Ramos é jogador de ligas de top Big Five. O Gonçalo Ramos é jogador de Premier League, é jogador de Liga Italiana. Sim, mas o Gonçalo vem de uma lesão. Vem de uma lesão, está no banco, é porque está apto. Está no banco porque não há mais ninguém. Não havia, iam buscar mais um ao B. Mas quem? Iam buscar mais um ao B, como foram buscar aqueles todos. Foram buscar o Tomé e o Rafa ao B. Foram buscar o Tomé e o Chernobyl. Não, laterais, se me permitem. os laterais. E o Chernobyl também estava no banco. Que só, o Chernobyl só vem ao banco. Estava no banco, são os 2 nórdicos, os 2 laterais. Sim. Depois é o Musa, depois é o Gonçalo Ramos, o Gonçalo Guedes, e depois é o brasileiro que falaste, que toda a gente parece que o homem que é o salvador da pátria, mas eu no banco estavam 2 guarda-redes. Não sou apreciador propriamente do Neres. No banco estavam 2 guarda-redes, o Samuel Soares e o André Gomes, sim, Lucas Veríssimo, Neres, Gonçalo Guedes, Tankstead, Charles Drup, Musa, Rafael Rodrigues, João Tomé, Chernobyl e João Neves. Ora, pronto, eu pessoalmente eu pessoalmente não entendo. Primeiro, como disse, acho que foste tu, Zé, não percebo a perder 2-0 aos 87 é que vai fazer aquela substituição, querer fazer a dupla substituição. Não teve tempo para meter os jogadores, mas a Juve, o Inter, fez uma substituição e estavam já os 2 jogadores do Benfica lá na linha para entrarem. Os italianos... Mas aí era um canto... Meu querido amigo, isso é o que vem nos livros. Não, isso é o que vem nos livros. E o Roger Schmidt diz que não lê livros de futebol. Portanto, mas aí eu não tenho que estar de acordo contigo. Mas eu também não tenho. Mas eu acho que foi um amadorismo. Foi de um amadorismo tremendo. Aquela situação caricata. E já não falo da parvoeira que era fazer 2 substituições a perder a 3 minutos dos 90. Alguém que me explique. E o argumento que ele deu na sala de imprensa o Roger Schmidt já me está a começar a chegar aqui. Eu não sou obrigado a fazer substituições e eu faço as substituições que eu quero. Mas quem é que ele pensa que é? O problema disto tudo, e eu começo a dar razão a alguns, o Benfica está a começar a cair, não por causa das paragens das seleções. O Benfica começou a cair a partir do momento em que decidiram renovar o contrato com o Roger Schmidt. E o próprio comportamento dele, o próprio discurso dele, eu não estou a dizer mal. Ninguém está acima da crítica. E isto não é dizer mal, é criticar. E ninguém está imune à crítica. É a minha opinião. Ontem é incrível, ele sempre teve uma relação conflituosa com as substituições. Ele fazia substituições a partir dos 65, 70 minutos. Ora, aqui a minha questão é, ele não faz substituições porque não quer, ou ele não faz substituições por olha para o banco e não tem lá ninguém que faça a diferença.
E essa é que é a grande questão. Talvez. Essa é que é a grande mas questão. talvez, essa para mim é a leitura. Agora, ele olha para lá, ele tem que ele olha para o justificar, banco e não sim. vê alternativa. Ele não vê alternativa. Ele tem que justificar, sim, aos benfiquistas porque é que não faz substituições. Mas não é numa conferência daquelas. Mas ele tem que justificar sim, antes. É depois, tem que justificar, sim. Tem, porque ele, que tantos elogios faz à massa associativa e aos adeptos, este é o maior clube que o Sr. Roger Schmidt já treinou na vida. E ele tem que perceber uma coisa. Ele tem que justificar, sim. Tem. Eu, como benfiquista, exijo perceber por que razão é que ele só vai fazer 2 substituições a 87 minutos a perder 2-0 com a equipa de rastro dentro do campo e não refresca. Ele tem que justificar, sim. É a minha opinião. Ao Zé Carlos Soares, do jogo de ontem, o Sr. Roger Schmidt tem que justificar essa atitude. Tem, sim, senhor. Mas aquele senhor que toda a gente acha que é o salvador da pátria, que é um senhor brasileiro de nome Neres, tem que justificar a atitude que teve no final do jogo. Porque aquelas atitudes do Sr. Neres no final do jogo são inadmissíveis. Ele estava com azia. O Sr. Neres não tem que ir embora. Está com azia como estão os outros todos. Tem que ir ao meio campo. Mas o problema não foi o Neres. Ele não tem que dar. O Neres não tem ali. Começaram a endeusar o Neres. Sim, como também começaram a endeusar o Roger Schmidt. Mas o meu amigo está a fazer uma crítica ao Roger Schmidt. Certo. E eu estou a fazer uma crítica ao Neres. Mas o Neres não foi responsável pelo resultado. E se calhar o Roger Schmidt foi. Mas não tem que ter aquela atitude. Então, por aquela atitude, os outros 2 jogadores que não entraram também não iam ao meio do campo. Iam-se embora também para a cabine. Portanto, Zé, não tem que ter aquela atitude. Zé, mas não é disso que estamos a falar. Não foi por causa do Neres. Estou a falar no então global. Também temos que falar. Há cidadãos neste mundo que estão presos que fizeram menos do que o árbitro da partida ontem fez. Também podemos entrar por aí. Já lá ia. Porque ontem, o senhor árbitro ontem teve 2 pesos e 2 medidas na decisão de lances capitais, porque aquela falta, pelo menos, aquela falta na grande área do Inter, agarrar o nosso avançado centro e dar-lhe um pontapé por trás, aquela falta, pelo menos, o VAR é merecedor de penalti. E, portanto, o jogo aí tomava um ritmo, um rumo completamente diferente. E esse senhor ontem tirou, entre comas, roubou ao Benfica um lance de grande penalti. Não foi só isso, roubou 2. Há o lance do penalti, o João Mário faz penalti, sim, segundo as regras faz, não há nada a dizer. Mas na primeira parte, há um lance igual dentro da área do Inter, que nem sequer vai ao VAR. Mas o lance do primeiro golo do Inter nasce numa falta flagrante à entrada da grande área do Inter, quando o Rafa vai a passar pelo jogador do Inter, ele parecia um guarda-redes fora da área, também cortou com o braço, e o árbitro mandou seguir. O VAR aí não podia influenciar nada. Podia, porque tinha que analisar a jogada do gol desde o princípio. E depois... O futebol italiano tem mais peso que o futebol português. Nem mais, pronto. Nem mais. O futebol italiano tem muito mais peso que o futebol português. E, portanto, são nestas pequenas coisas que se vê como é que a UEFA e a FIFA estão a governar o futebol. Bruno Costa Carvalho, querido, agora vens tu aqui fazer de árbitro entre nós os dois, que eu peguei-me aí com o senhor idoso da ponta. Não, ouvi o que vocês estão a dizer. Não concordo com nada do que vocês disseram, portanto... Não, então ainda vai fazer pior. Não concordo, não é por não concordar, não concordo mesmo. Está bem, está no seu direito. Não concordo com o ataque que o José Carlos Soares faz ao nosso treinador, por causa das substituições. Mas acho que ele não está acima da crítica, e eu até lhe vou dizer algumas críticas se me derem essa oportunidade. Portanto, ele relativamente às substituições, eu lembro que provavelmente o melhor treinador do mundo, que é o Pep Guardiola, também faz muito poucas substituições e também gosta pouco de as justificar. Portanto, isso tem a ver um bocadinho com o perfil. E tu perguntas, José Carlos, com que legitimidade é que ele faz as substituições ou deixa de as fazer, ou explica ou deixa de explicar, com legitimidade que é o treinador do Benfica. Portanto, o treinador do Benfica é o treinador do Benfica. Portanto, tem toda a legitimidade para fazer as substituições que quiser, e as que não quiser é o treinador do Benfica.
Portanto, essa é que é a verdadeira pessoa que tem legitimidade para isso. Portanto, no mais legitimidade que tem o treinador do Benfica, não há. É o único que tem essa legitimidade. Nem presidentes, nem direção, nem adeptos. É o treinador do Benfica que tem pago para isso. Portanto, tem legitimidade. Para fazer as substituições que bem desaparecer, sem te dar justificações nenhumas, nem dar justificações a nenhum adepto, porque até há treinadores cujo estilo não gostam de dar justificações. Portanto, basicamente, ele está lá para ganhar, não está lá para fazer amigos. Quanto ao José das Neves, relativamente ao Neres, também não estou de acordo. Acho que o Neres devia, evidentemente, ter sido titular. Parece-me claríssimo. Aliás, nós vimos como é que aconteceu no jogo contra o Porto. Quando o Neres entrou, o jogo mudou muito e podíamos até ter aspirado a mais se o Neres tivesse entrado mais cedo. O que eu acho incompreensível relativamente ao Sr. Roger Schmidt é ter mantido exatamente a mesma equipa. E quando faz a primeira substituição, o sacrificado foi outra vez o mesmo, que é o Florentino, que é uma coisa que não faz sentido nenhum. Mesmo o Florentino ter-nos o cartão amarelo, eu sei que ele tinha, mas o jogo estava perfeitamente calmo. Isto é um árbitro inglês para mostrar um cartão vermelho, é uma coisa, não era uma coisa muito complicada. Portanto, parece-me estranhíssimo que o Gonçalo Ramos, que aqui, agora sim, a parte em que eu concordo convosco e com o José Brandas Neves em particular, que o Gonçalo Ramos fez um esforço gigante durante o jogo, no meio de 3 centrais, portanto, aquilo sozinho, correu como um desalmado. Ainda hoje deve estar cansadíssimo com aquilo que fez e a olhar como é que é possível andar a trabalhar ali tanto tempo sozinho. Qualquer pessoa via isso. Qualquer pessoa via isso. Eu não sou pago para ser treinador do Benfica, mas estava a ver o jogo e estava lá no estádio e estava a ver perfeitamente o que estava a acontecer e estava com a pena do rapaz, que é um rapaz com uma qualidade extrema e estava sozinho. Também dou razão aqui ao José Carlos Soares outra coisa, relativamente ao timing das substituições, não há explicação, mas ao timing, que é quando ele diz que o Gonçalo Guedes está no banco é para jogar, se não pode jogar tem que estar lá outro, como é evidente. E se ele pode perfeitamente jogar, digamos, não pode jogar o jogo todo, mas se calhar 15 ou 20 minutos deve poder jogar. E, portanto, talvez as substituições pudessem ter sido feitas, que até me pareciam 2 boas substituições, a entrada do Musa e a entrada do Gonçalo Guedes, parecia-me 2 boas ideias, desde que ele não tirasse o Gonçalo Ramos, porque senão ia fazer o Musa o mesmo papel, coitado, no meio dos 3 centrais, que ainda por cima são 3 ótimos centrais, a verdade seja dita. E por isso, eu acho que eu estou aqui a fazer uma coisa. Eu não gosto muito de comentar decisões de treinadores, táticas, etc. Não gosto muito, não sou treinador de futebol, mas uma vez que estou aqui no Carrega Benfica e aceitei este desafio aqui do nosso amigo José Carlos Soares, falo um bocadinho disto, apesar que eu normalmente gosto de guardar isso para mim, mas de facto, independentemente da questão tática que há um treinador em todos nós, volto a insistir, naquilo que disse há pouco, que é termos jogado exatamente da mesma maneira como jogamos contra o Porto. Isso é um absurdo. Nós vimos o que aconteceu contra o Porto. É um absurdo. O que é que estava à espera? Fazer exatamente a mesma coisa e que o resultado fosse diferente. Ainda foi pior o resultado. Portanto, quanto ao cansaço da equipa, que falava há pouco, acho que falavam ambos sobre esse cansaço da equipa. É evidente, e isso deve-se à pouca profundidade do plantel. Jogam sempre os mesmos. De verdade que diz o José Carlos que vieram lá os 2 nórdicos um bocadinho para enfeitar, porque na verdade eles não jogam. Vi um bocadinho no Vila do Condum, portanto não jogam nunca. Portanto, jogam sempre os mesmos, não há mais alternativas, mas na verdade até há mais. E já vi aquele miúdo do Benfica, que também agora a escapar o nome. O João Neves. O João Neves, exatamente. Olha que eu gostei muito também do Chernobyl. Pronto, mas o João Neves parece sempre que entrou, sim. teve muitíssima qualidade. Garra, muito bem. Portanto, eu acho que se calhar podia-se ter feito mais. Há uma certa apatia
do Sr. Roger Smith quando as coisas não começam a correr bem. Há aqui uma certa apatia. Também calma. E se calhar também calma, eu não sei se é apatia, se é calma. Ele é alemão, não é igual a nós. Ele viu o Benfica estar 2 vezes a perder com o Paris Saint-Germain e ele não esteve nada perturbado e o Benfica das 2 vezes chegou ao empate. E por isso, mas era um Benfica diferente, como diziam vocês os dois, que era um Benfica que jogava na pressão, que recuperava rapidamente a bola, coisa que isso agora não existe. Portanto, a equipa está esgotada fisicamente, tem que se buscar dentro dos jogadores que estão disponíveis outras soluções, porque senão não vem nada de bom. Portanto, há que refletir. E estou como aos Jabarão das Neves, não quero falar de campeonato neste momento, portanto estou aqui a falar apenas das Champions e irmos à Itália ganhar o jogo, porque nós podemos ganhar o jogo por 2-0 em Itália. Se eles ganharam 2-0 na Luz, nós podemos ganhar 2-0 em Itália, claramente. Vocês repararam, ou foi impressão minha, desculpa Bruno, mas vai encaixar no que estás a dizer. Quando o Benfica acelerava um pouco mais, e teve momentos que até acelerou um pouco mais, aquela defesa do Inter parecia que ficava sobre brasas. Eu sentia, houve ali chutões de qualquer forma, quando o Benfica acelerava. Vocês não acham que se o Benfica estivesse, pronto, isto é um bocado aquela o if do Kipling, mas um Benfica fisicamente mais arejado teria criado outros problemas. E não só. Os centrais, todas as bolas que entraram por zonas interiores, o caso do João Mário, o caso do Rafa na segunda parte, do lado direito, e o caso do Grimaldo do lado esquerdo, todos os que entraram com a bola em zonas interiores não passaram. E, portanto, eles de rins não são tão duros como isso. Agora deixem-me só dizer-lhe aqui uma coisa em relação ao jogo de ontem, que acho que é muito importante, que foi a ausência de Otamendi. Eu acho que, defensivamente, a ausência de Otamendi fez-se sentir principalmente naqueles centros que saíam do lado esquerdo do ataque do Inter, conforme foi o caso do primeiro gol. Se virmos bem as imagens do primeiro gol, toda a gente culpa o Grimaldo, mas o central também. E há outro lance igual, que não é gol por... Não, mas a culpa não é do Grimaldo, nem é do central. A culpa é que o Benfica tem um guarda-redes que não sai aos cruzamentos. Eu não sei é que tu não gostas de guarda-redes. Eu acho a bola é cabeceada na pequena área. Não é guarda-redes para o Benfica. Não é guarda-redes para o Benfica. A bola não é cabeceada na pequena área. A bola é vê bem a repetição. Não, é no limite da pequena área. Meu querido amigo, vou-lhe mandar o filme, eu tenho aqui. Vou-lhe mandar. Eu estive a rever isso. A bola parece-me que é cabeceada fora da pequena área. E a bola vai fazer um arco para fora. A bola faz um arco para dentro, querido. A bola é cruzada assim. Se eu te mostrar uma coisa no telemóvel, achas que mas isso não tem problema, porque eu na edição vou pôr o vídeo. Para repor aqui. Muito bem, deixa-me só repor aqui. Área, fora da área ou dentro da área, tem a ver com perceber como é que está a equipa do Benfica. Sim, está toda. Exatamente. É uma loucura. Exatamente. O central daquele lado não está lá. Não está lá ninguém. O central daquele lado, do lado esquerdo, não está lá. Nem o Grimaldo lá está. Exatamente. Mas deixa-me só repor aqui a verdade, porque é assim, eu quando aceitei vir para este programa, não é para dizer à mãe, nem ao Sr. Bruno Carvalho, nem ao Sr. José Carlos Soares. Costa Carvalho. Quando aceitei vir para o Bruno Costa Carvalho e ao Sr. José Carlos Soares. Peço desculpa, Sr. Mas é para expressar aqui o que eu sinto e a minha opinião. Claro. E há bocado o que eu disse foi que o Gonçalo Guedes, vindo de uma lesão, não estava em condições de começar o jogo de início. Mas também ninguém disse que era para começar de início. Agora, não. Começar de início o Neres. Não. Começar de início o Neres. O Gonçalo Guedes, não. Sobre o Neres também gostava de acrescentar mais um ponto. O Neres costuma jogar muito bem quando tem o nosso lateral direito que defende muito bem atrás dele, porque o Neres não defende. O Neres não vem atrás.
e não vindo atrás, todo o jogo é canalizado pelo lado esquerdo. Como ontem não jogou o Bá, mas jogou aquele senhor que lá está, aquele brasileiro. Eu, por acaso, gosto mais do Gilberto do que do Bá. Completamente fora dela. Pronto, mas cá está, este programa serve para isso. É para nós dizermos quais são as nossas simpatias e porque é que gostamos, porque é que não gostamos. O Bá está os furos. Mas são opiniões, Acima o Gilberto, quando saiu da equipa para entrar o Bá, não justificava. O Gilberto estava em grande forma, ia marcar golos. Claro, até por isso, quando o Bá... Por isso é que lhes fizeram um cântico. Quando o Bá entra na equipa, o Gilberto não merecia ter saído, porque estava a jogar muito. Olha, o Bá faz mais aquele corredor direito. De certeza, se eu tiver acesso àquilo que os jogadores correm. O Bá faz mais e o Zé Barão das Neves ficou sem bateria. Já está. Peço desculpa. Entrou uma chamada. Mas não percebo comigo, peço desculpa. Não faz mal. É só para vos dizer que já vamos com 36 minutos. O Bá faz mais quilómetros num jogo. O Bá faz mais quilómetros num jogo que faz o Gilberto durante 3 jogos. O Bá faz mais quilómetros. Sim. Mais ainda, permite ter uma segurança defensiva que não. O Bá só tem que aprimorar-se numa coisa. É aquele seu ímpeto de vez em quando de pôr o pé quando já não devia de lá colocar o pé e que às vezes pode causar alguns dissabores. Agora, não é um gênio, está... Não é, mas é um... nós tivemos defesas direitos muito melhores que o Bá. Mas também tivemos piores. Sim, depois tivemos. Por isso, infelizmente tivemos. Tivemos o André Almeida, que já ninguém se lembra. O Bá é só efetivo uma seleção europeia, atenção. José Carlos Soares, por amor de Deus, não entres nessa coisa a sério de atacar o André Almeida. Mas eu estou a atacar o André Almeida. Eu estou a dizer. O André Almeida foi um jogador do Benfica incrivelmente útil, humilde. E era um bom defesa de direito. Eu vi o André Almeida a jogar muitas vezes a defesa de direito e era bem melhor que este Gilberto. Até a central jogou. Até central. Até o senhor professor catedrático dos treinadores, até a central uma vez colocou o André Almeida, a lateral esquerda, a lateral direito, a trinco e a médio ofensivo. Eu sempre defendi, eu queria sempre ter o André Almeida numa equipa, só que o André Almeida, alguém se lembra qual era a posição do André Almeida? Não, porque ele fazia todas. Se calhar se fosse preciso ir para a baliza também ia. Mas isso não fazia dele um defesa de direito de exceção. Mas fazia um jogador muito útil com o plantel. Mas isso, claro. Qualquer plantel do Benfica. Claro. Portanto, mas é que não tem a ver contigo, José Carlos. Tem a ver com várias coisas que eu vejo ditas, escritas por vários benfiquistas. Não tem a ver contigo. Só te pedi para não te juntares a esse coro de vozes que falam de uma forma bastante depreciativa do André Almeida. Existem muitos jogadores que passaram pelo Benfica e não respeitam o Benfica. Agora o André Almeida respeita o Benfica. Sempre. Como outros. E não ontem ouvi umas declarações de um senhor que se chama Paulo Futre, que continua a respeitar o Benfica cada vez que fala do Benfica. Mas depois, logo a seguir num canal, ouvi declarações do senhor que se chama Fernando Mendes, que é um nojento, e repito, que é um nojento a falar do Benfica. Porque não respeita quem lhe deu dinheiro para dar para o pratinho dele comer, para pôr lá em casa, para comer. E o senhor não respeita o Benfica. É nojento muito bem. A falar do Benfica. Só queria dizer uma coisa. Vamos para os finalmente. Só queria dizer também, o José Barão das Neves não está aqui para concordar nem contigo nem comigo, nem eu para concordar com ninguém, que estamos aqui todos para dizer aquilo que nos apetece e queremos com toda a liberdade do mundo. Claro que sim. E eu, em relação a vocês os dois, utilizo aquela velha expressão, partindo do princípio que são vocês o governo, ai governo, sou contra. Olha, a minha nota de rodapé hoje é para dizer que acabei de comprar uma caixa de comprimidos para a azia. E, portanto, podias ter comprado também um tripé para pôr o telemóvel, estar também está sempre a mexer-se. Mas como sabes, eu vim a correr de um outro local. Ou seja, parafraseando José Barão das Neves, o telemóvel José Barão das Neves mexe-se mais do que o Gilberto.
Olha, é uma boa frase, é uma boa frase. É uma boa frase. Bastante mais. Eu sei que nós estamos, não vou dizer de luto, não estamos viúvas nem órfãs, ou viúvos e órfãos, mas estamos obviamente com uma grande azia, completamente, com uma grande azia, mas pronto, peço desculpa por esta ligeireza na parte final aqui do nosso Carrega Benfica especial de hoje, mas eu tenho para mim, como dizia o maior palhaço do mundo, que é o Slava. O Slava dizia que era uma pessoa feliz porque todos os dias tomava um banho de alegria. E eu acho que é partir para a frente, não está nada perdido, e haja o que houver até ao fim da temporada. Eu acho que os adeptos do Benfica devem sentir-se orgulhosos por aquilo que o Benfica conseguiu fazer esta temporada. Agora, lá está a crítica, e nenhum de nós, pelo menos eu, e tenho certeza que vocês os dois também, nenhum de nós está aqui a fazer críticas avulsas. A crítica é sempre construtivo. Pelo menos foi assim que eu aprendi na minha vida. Claro que sim. E o facto de alguém criticar, e o facto de eu ter dito o que disse sobre o Roger Schmidt, eu não estou contra o Roger Schmidt. Eu até acho que se calhar o Roger Schmidt já devia ter vindo a época passada, porque ninguém se pode esquecer de uma coisa: esta é a primeira época do Roger Schmidt também. E é natural, o Benfica, o futebol português e os jogadores do Benfica estão-se a adaptar ao Roger Schmidt, mas o Roger Schmidt também se está a adaptar à realidade do que é o futebol em Portugal e do que é o Benfica, porque o Roger Schmidt nunca treinou um clube com a dimensão do Benfica. E isso é uma aprendizagem de parte a parte. E eu não tenho direito a nota de rodapé, foi isto que eu percebi. Portanto, estás aí como fazendo um discurso há 20 minutos. Desculpa, há 22 minutos. Ao José Barandas. Sabes que não nos esquecemos que estás cá também connosco, peço desculpa. Nada. Então, eu vou-te dizer qual é a minha nota de rodapé. Não é dizer que fui eu o culpado, não? Não, eu acho que ontem o Sérgio Conceição perdeu o emprego no Inter. Portanto, é a minha nota de rodapé. Andava toda a gente a dizer que o Sérgio Conceição ia para o Inter, e não sei se vocês viram a imprensa italiana, e hoje todos davam loas ao Inzaghi e à maneira como ele dispôs a equipa no Estádio da Luz. E mais, para os italianos, a vitória, digamos, relativamente fácil que aconteceu ontem em Lisboa foi uma grande surpresa. Ninguém acreditava. Eles estavam a contar passar bem mal no nosso estádio, e estavam a contar se calhar trazer um resultado negativo da Luz. E isso não aconteceu, e a imprensa italiana o que destaca não é nenhum jogador em particular. O que destaca é o treinador da equipa do Inter, e destaca-o porque acha que ele foi muito melhor que o nosso treinador. Isto que fique bem claro, porque é um alerta muito sério para a segunda mão, e para o que vem daí do resto da época, e para o futuro das várias épocas que o Roger Schmidt tem connosco. Portanto, o que eles acham, e é isto que não me parece assim uma nota de rodapé assim muito especiante, é que o treinador deles foi bem melhor que o nosso. Portanto, eu espero que o Roger Schmidt, deixa-me só acabar, eu espero que o Roger Schmidt devolva a graça, e que seja melhor que o treinador do Inter. Exato, que seja melhor que o treinador do Inter no jogo da segunda mão. Está-nos a dever isso. E está a ver, e tem que dar uma ensinadela à imprensa italiana, e talvez salvar o emprego do Sérgio Conceição, porque parece que ele ficou Eu só digo, e isto não é faltar qualquer tipo de arrogância em relação ao Inter de Milão, que me merece todo o respeito, obviamente, mas eu acho que mais do que o mérito da vitória do Inter, acho que houve mais de mérito do Benfica do que propriamente mérito do Inter. Entendo o que eu estou a dizer, não estou a minimizar. E não podemos também dissociar-nos de que o árbitro inglês levou o Inter ao colo.
Foi muito Olha, importante. duas coisas. Eu acho que nestas situações, falar do árbitro não é nada produtivo. Até porque eu acho que não foi o árbitro que repetiu os mesmos erros do Porto agora no jogo contra o Inter. Portanto, eu acho que... Mas também não podemos depois, branquear. Ninguém está a branquear, mas acho que é uma desculpa pobre. Todos vimos o jogo e vimos o que se passou e, portanto, é a mesma coisa que vir lá com o Artur Soares Dias do jogo contra o Porto. Diferente. O Artur Soares Dias não teve a mínima influência na derrota do Benfica com o Porto. E o árbitro inglês teve influência na derrota. O Artur Soares Dias, se calhar, até retira um penalti, um golo limpo ao Futebol Clube do Porto. Vamos ver uma coisa. Ao contrário, não tem nada a ver, não é comparável. Mas deixem-me só dizer o seguinte, vou-me calar. Sim, porque já vamos com 45 minutos. Não pagas mais, José. O que eu queria dizer era, já entraste, eu tinha recebido, estava no estádio, os meus filhos estavam fora e mandaram-me uma mensagem super indignados que aquilo não era penalti nenhum e não sei o quê. E eu estava super convencido que não era penalti. Até mostrei a mensagem à pessoa que estava sentada ao meu lado, mostrar a minha indignação, estão aqui a dizer-me que não era penalti, não sei o quê. Quando vi o lance, acho que é penalti. Portanto, é penalti. É penalti. Sobre estas novas coisas, quando o braço não está, eles marcam penalti, portanto, é penalti. Quanto ao lance do Gonçalo, eu acho que, sinceramente, acho que é penalti. Mas há VAR, que não chamou a atenção para o lance. Não sei. Eu não gosto muito. Eu acho que querem um bocadinho de teoria da conspiração? Peraí. Eu acho que nós só vamos ganhar. Não quero. Eu só quero vamos ganhar a Itália se fizermos as coisas diferentes. Porque tu agora, Zé Carlos, acabaste de dizer outra vez a mesma coisa, que achaste que foi mais de mérito do Benfica que mérito do Inter. A imprensa italiana discorda profundamente que o Inter teve genial taticamente face a um Benfica pobre taticamente. É engraçado ver o que eles disseram, portanto o Desafita fez isso e eu volto a dizer o que disse exatamente neste programa, que uma equipa só outra deixa jogar. E a verdade é que nós... Mas, Bruno, mas eu posso estar completamente de acordo consigo. Mas eu também não posso deixar de passar jogadas que eu acho que o Benfica foi prejudicado. Não, é evidente que a imprensa italiana, se há imprensa que é egocentrista, é a imprensa italiana. A imprensa italiana nunca iria dizer que aquilo era penalti. É evidente. Tudo bem. Eu até eu acho que é penalti, já disse aqui que acho que é penalti. Mas disse, sim, senhor. Disse. O que eu acho é que não é construtivo para ganharmos o jogo. Pensarmos só que a culpa é do árbitro. Não foi. Não foi. Deixa-me só acabar, que tinha a ver com a minha nota de rodapé. Aqui isso já parece essa nota de rodapé já parece um livro. Hoje demora o programa inteiro. A nota de rodapé parece um livro, mas pronto, só está a falar há 20 minutos. Inteiro hoje. Eu agradeço que no próximo programa haja contagem de tempo. Olha, vocês tiveram durante meio programa ou 3/4 do programa os dois a discutir um com o outro e eu tive calado. Foi um momento fantástico do programa. Que eu vos dizia que nenhum de vocês tinha razão e expliquei que achei que nenhum dos dois tinha razão e expliquei porquê. E acho que os dois ficaram convencidos que nenhum dos dois tinha razão. Sabem que eu acho que vou mudar o nome deste podcast para, em vez de ser Carrega Benfica, Gloriosos Marretas. Olha, Zé, teoria da conspiração é a minha nota de rodapé. Viram quem era? Viram quem era o responsável do VAR? Portanto, aí o árbitro, os dois adjuntos, o quarto árbitro e o assistente eram ingleses. E o assistente eram ingleses, mas o primeiro VAR era holandês. E vocês sabem que a Holanda e Portugal estão tac a tac nos pontos por causa das equipas para a UEFA. Acho é rebuscado, mas vocês acham normal a UEFA nomear um holandês para um jogo de uma equipa portuguesa quando no ranking Portugal e a Holanda estão? É rebuscado, mas acham normal? É a força do futebol italiano.
Não acho nada disso. Não acho que não um abraço para carrega vocês. Benfica. Gostei.